Pessoal, meu nome é Ronald Lopes e para quem não me conhece, eu estou contando a história de como eu saí da teologia e fui para a história. No vídeo passado a gente estava falando sobre a teologia, como é que eu fui parar lá, né? E no vídeo de hoje eu vou falar como que eu fui parar na história. Porque quando eu terminei a teologia eu senti falta de uma materialidade na teologia. Né? A mística me interessava muito, mas essa mística precisava ser materializada de alguma maneira. E aí em 2010, um bombeiro, tirando plantão comigo, ele é matemático, e ele chegou para mim, o Bruno, chegou para mim e falou assim: Lopes, por que você não faz uma licenciatura em História? Eu falei, mas como? Então ele me disse que havia um polo que foi aberto no interior do estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E aí eu pensei, eu falei, eu acho que é isso que eu preciso. A história fornecendo a materialidade necessária para a teologia e para a questão mística que eu estou estudando. E em 2010 prestei o vestibular e fui para a licenciatura em História. Foi sensacional. O primeiro ano foi um bom ano e eu já resolvi ali de primeira o que eu estava buscando ali, que era estudar o assunto morte. Só que aí no ano de 2011, o estado do Rio de Janeiro, na região serrana, sofreu uma grande calamidade. Uma calamidade, a segunda maior tragédia do Brasil, a quinta maior do mundo. Morreram mais de 500 pessoas, isso só os corpos que foram achados aqui, lá no caso da cidade de Nova Friburgo e também Teresópolis e Petrópolis. Nessa ocasião, faleceram 3 bombeiros militares e isso me tocou muito, isso me chocou muito. Inclusive eu fui soterrado também naquela ocasião, ficando até a altura do peito, com terras, escombros, rompi ligamentos, quebrei costelas, quebrei perna. Essa história eu vou contar um pouco melhor e mais especificamente mais à frente. Mas fato é que isso me aguçou ainda mais a estudar a história da morte. Inclusive, anos depois eu pego um papel e uma caneta e esboço o meu futuro livro do resultado de mestrado que eu acabei completando em 2018. Na introdução do meu livro, eu faço uma homenagem a esses bombeiros. Lá na introdução de Mortos que Constroem Cidades, da minha autoria, eu falo sobre esse episódio. Vitor Lembro, Flávio Freitas e Marcos Antônio Verli, que morreram durante o resgate das vítimas daquela que foi considerada a maior catástrofe natural do Brasil, ocorrida em 11 de janeiro daquele ano, de 2011. O senhor Wellington da Silva e seu filho Nicolas, de 3 meses de idade, foram salvos por aqueles 3 homens. Eu estava presente naquela ocasião. Heróis anônimos que foram enterrados em honrarias militares no cemitério de São João Batista, em Nova Friburgo. Eles foram enterrados sem honrarias militares. Isso me causou um grande trauma e um grande pesar, um grande luto. E para fazer homenagem a eles e fazer uma lápide em homenagem a eles, eu escrevi esse livro e me tornei historiador da morte, ou historiador do morrer. Entendendo aí que a morte não é algo sobrenatural e nem algo
que possa causar terror a todos nós, mas é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser discutido e que ele precisa ser objeto de pesquisa e objeto de debate. E falar sobre a morte é falar sobre a vida, sobre a finitude dela, valorizá-la enquanto tal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que eu saí da história e fui para a psicanálise. Um grande abraço.